Olá, meu nome é Alan Kennedy, sou professor de filosofia da Rede Estadual de Minas Gerais e hoje nós iremos falar sobre a semana 4 do PET volume 2, proposto pela Secretaria de Educação de Minas Gerais. Quem tiver interesse de ver a explicação dos PETs das semanas anteriores e do PET anterior, é só vocês dar uma olhada aí no meu canal que vocês vão encontrar os vídeos, inclusive dois vídeos, né, um sobre o segundo ano e um sobre o terceiro ano a respeito das correções das atividades também. E semana que vem eu vou ver se eu gravo também um vídeo, né, no caso um vídeo para o segundo e para o terceiro sobre a correção desse PET volume 2. Eu estou deixando, né, unir, eu explico semanalmente cada PET e posteriormente eu faço um vídeo corrigindo as atividades. Eu acho que assim é melhor, dá tempo dos alunos tentarem fazer, verem os vídeos, pesquisarem e depois eles têm acesso a corrigir. Quem depois quiser entrar em contato, meu Instagram vou deixar embaixo na descrição, é @akspereira e meu e-mail akspereira@gmail.com. E na descrição eu vou deixar, caso alguém queira entrar em contato, e vocês também podem tentar tirar as dúvidas através dos comentários, embora eu não acesse tanto o YouTube como acesso o meu e-mail e o meu Instagram. Que mais que eu tinha que falar a respeito disso antes de começar? Pedir para vocês curtirem, né? Seguirem aí, compartilhem com os colegas. O conhecimento ele não pode ficar preso no lugar, ele tem que ser compartilhado. Vamos divulgar, tá? Então nós vamos começar, porque eu fiz uma mudança na proposta, como eu já venho dito, eu tenho feito vídeos menores para tentar ser um pouco mais sintetizado e facilitar um pouco a vida dos meus alunos. Esses vídeos eles não são especificamente para os meus alunos, embora o meu foco seja explicar a matéria para eles, ter um subsídio, uma proposta alternativa para que eles tenham acesso a isso, já que eles não podem ter contato comigo no momento dessa pandemia, mas isso não necessariamente ele deve ficar restrito aos meus alunos. Os meus próprios alunos tiverem colegas de outras escolas e quiserem compartilhar o vídeo, fique à vontade, assim como outras pessoas que quiserem usar. Então nós vamos começar a semana 4, o tema é indivíduo e comunidade. E o objeto do conhecimento é indivíduo, sociedade, força, autoridade, liberdade e justiça. E aqui estão as habilidades e os conteúdos relacionados. E nós temos também a proposta de interdisciplinar. Caso vocês não tenham acesso ao PET, vocês podem entrar no site estudeemcasa.com.br e lá vai ter como vocês baixarem os planos de estudo doutorado. No caso dos meus alunos, eles tiveram acesso pelo aplicativo Conexão Escola. Inclusive, vocês podem também baixar o aplicativo e tentar baixar por lá. Apesar que eu acho que no Conexão Escola, só professor e aluno que consegue acessar. Tem que ter um login que está relacionado à matrícula. Mas vocês conseguem pelo site baixar o PET. E os meus alunos, eles têm acesso através da Conexão Escola, que inclusive, segundo o governo, ele não cobra, ele não utiliza plano de dados. A escola ela desenvolveu grupos de WhatsApp de todas as turmas e cada professor está responsável por uma turma, então esse professor também provavelmente encaminhou o PET. E no Google Classroom também, que foi montado pela escola, com todas as turmas, os alunos também têm acesso ao PET. Quem não for aluno da escola, aluno meu, pode baixá-lo pelo estudeemcasa.com.br, como eu disse. Então vamos lá. O tema, toda forma de aprender é libertadora? É uma pergunta que eles fazem. E eles, no caso aqui, eu cliquei no botão errado, desculpa, gente. No caso aqui específico, vai falar sobre a questão dos corpos dóceis. Na referência que eles colocaram no final, foi extraído de alguma obra do Onfray, Michel Onfray, um filósofo francês contemporâneo. Porém, lembra-se muito o que o próprio Foucault vai propor, né, na obra Vigiar e Punir. Possivelmente, né, existe uma relação, até porque os dois são de origem francesa, o Onfray ele é contemporâneo, então eu não conheço muito o trabalho do Onfray, eu sei que ele trabalha muito o conceito de hedonismo, até porque um colega meu ele trabalhou esse princípio dentro da obra do Michel Onfray na época de faculdade, então o acesso que eu tive ao Onfray foi através dele. Mas a gente consegue perceber um pouco,
né? Quando ele vai falar da questão dos corpos dóceis, da questão do modelo de estrutura, né? E tal. Mas basicamente o Humphrey ele vai apontar para quê? Ele vai apontar para a ideia de que a sociedade, de um modo geral, ela não deseja que os indivíduos sejam emancipados, né? Os indivíduos não possuam, não é que não possuam, mas que de repente eles não possam exercer a sua liberdade no meio social, porque a liberdade ela vai gerar um certo conflito, né, na ordem social. E aí eles vão criticar esse tipo de postura. E como que eles vão manipular a sociedade, né? Através das leis, a sociedade vai manipular os indivíduos através da lei e através da moral. Então ele vai levantar isso, né? Essa questão da autonomia do indivíduo, tá? E fazendo essa crítica, que as instituições elas foram criadas justamente para limitar, né, a autonomia e o exercício da liberdade dos indivíduos. E aí ele fala aqui no segundo parágrafo sobre isso, né? Porque para a sociedade, de modo geral, a liberdade ela provoca medo. E os corpos domesticados, os corpos dóceis, né, os indivíduos domesticados, indivíduos, ele até usa a palavra docilidade, está até em negrita aqui, se faz necessário para que haja, né, um controle social maior. Tanto que existe, né, uma série de críticas às pessoas que não seguem aqueles padrões sociais, que não seguem aquelas condutas sociais, geralmente elas são criticadas, geralmente elas são segregadas, marginalizadas, né? Elas são taxadas de loucas. Se você for estudar a história da loucura do próprio Foucault, né, que eu citei mais cedo sobre Foucault, você vai ver que ele vai falar como que a loucura ela foi utilizada ao longo da história como uma forma de segregação social. Primeiro em relação aos pobres, depois a relação às pessoas que tinham um comportamento diferente, né? E a ideia de manicômio é justamente separar essas pessoas. Inclusive, a gente vê muito em filmes e séries, inclusive isso, mas você pode ver relatos históricos. Muitas famílias importantes, famílias ricas, abastadas, né? Que tinham indivíduos nessa família que eram problemáticos, que não seguiam os padrões, geralmente eram associados a como taxados como loucos internados nesses centros. Então, assim, a sociedade o tempo todo ela vai tentar coibir, né, restringir essas liberdades individuais e tentar criar padrões. Padrões ideológicos, padrões sociais, padrões morais, padrões econômicos, para fazer com que a gente não escape, né, desse padrão. A gente vê isso na roupa, na música. A música, inclusive, é uma forma muito forte de controlar a sociedade, a cultura de um modo geral, a mídia, eles vão utilizar dessas ferramentas, né? O próprio Marx vai falar sobre, vai trabalhar o conceito de ideologia. Vocês podem, né, procurar alguma coisa relacionada à sociologia, provavelmente deve ter trabalhado isso. Eu não cheguei a aprofundar nos PETs de outras matérias, mas provavelmente sim. O professor talvez já tenha falado com vocês o conceito de ideologia, mas de repente, dentro da sociologia, vocês vão conseguir abordar isso um pouco mais, né, de um pouco melhor. A filosofia a gente também trabalha, mas eu não vou aprofundar porque não é algo específico e eu quero fazer um vídeo mais curto. Então é o seguinte, e aí ele vai usar como exemplo de instituições a escola. A gente pode pensar no trabalho, a gente pode pensar na igreja, a gente pode pensar em vários outros tipos de instituições que vão regulamentar. Mas aí vamos usar o exemplo que escola, porque, né, o autor que ele vai utilizar a escola como exemplo, e também vocês como alunos, eu como professor, eu acho que uma forma mais fácil da gente entender. E aí ele vai criticar, né, essa estrutura, uma estrutura que ela é uma estrutura, no caso aqui do Brasil, que ela vai surgir com o positivismo, ela, na verdade, ela já existe desde a Idade Média, né, com o Inácio de Loyola vai criar essa essa pedagogia jesuíta e ela vai, né, prorrogar até os dias atuais. Essa questão da uniformização, da organização das carteiras, da disciplina, isso já vai vir desde o início, né, da República, o positivismo. Então a escola ainda ela possui essa estrutura muito arcaica, mas que visa, que tem um papel de criar controle, né, um controle social, onde os indivíduos eles não se manifestam, né, as suas individualidades, mas acima de tudo eles estão ali para ser doutrinados, né, para que como se professores, desculpe, nós professores pegassem o conteúdo e botassem dentro dos alunos, né? Não é algo
como que eu posso dizer? O aluno ele não participaria, de certa forma, da produção do conhecimento porque ele não possui individualidade. E o professor também ele não tem a sua individualidade dentro de sala. A ideia é que seja anulado todas as individualidades e seja passado aquilo que é essencialmente correto. Inclusive, os projetos, né, que foram vários projetos que foram desenvolvidos ao longo do país, de escola sem partido, ele vai fundamentar e fomentar mais isso, né? Porque a ideia, né, é que não que seja controlada essas liberdades individuais de cada indivíduo, de cada, né, membro participante, não só os alunos, assim como os professores, os gestores, é toda uma cadeia que vai vindo, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo e vai sendo incutido e vai criando, né, esses paradigmas. E aqueles que comportam de forma diferente são marginalizados, são punidos, são criticados, etc. Tá? E isso não é só apenas dentro de uma legislação ou de ordens superiores. Os próprios alunos, às vezes, eles não têm essa mentalidade de perceber, né, e criticam o professor que às vezes assume esse comportamento diferente. Tentam fazer algo diferente para tentar exercer a individualidade e a emancipação do aluno. Não apenas socialmente, mas também no sentido de buscar o conhecimento, de ele mesmo construir o próprio conhecimento, né? Aprender a pesquisar, aprender a buscar outras fontes, aprender a construir o conhecimento, aprender a refletir, né, fazer uma análise crítica sobre o conteúdo. Então, não é, né, os próprios alunos eles não querem fazer isso e eles estão tão presos dentro dessa cadeia que eles acabam assumindo os comportamentos e só reproduzindo esses comportamentos. E os outros professores também, na maioria das vezes, também eles não aceitam esse professor diferente muitas vezes e acaba taxando ele como um mau professor que não quer trabalhar e etc. Mas a ideia é que o conhecimento ele não é apenas algo conteudista, né? Na verdade, o conteúdo é informação. O conhecimento é aquilo que a gente produz em cima da informação que nos é dada. E aí a gente tem que se emancipar, tem que transcender e começar a aprender, né? Não apenas a absorver o conteúdo, mas a trabalhar em cima desse conteúdo e construir novos saberes, novos valores, novas ideias, etc. E essa proibição, vou pegar um conceito de Freud, nessa castração, do saber, ela não é apenas no sentido moral, no sentido político. A própria instituição em si, ela tem um formato, né? O Foucault ele vai apontar muito sobre isso quando ele vai falar sobre sociedade de controle. E é interessante também que o Onfray também vai levantar isso, que vai falar sobre a questão das instituições enquanto prédios, né? A escola ela lembra muito um grande presídio. Ela grades na janela, cores simples, ela é aquela coisa muito padrão. Ela dentro daquela norma, ela não tem uma emancipação. Algumas escolas acabam quebrando um pouco isso, mas ela tem aquela coisa de muro, de câmera, de fiscalização, né? Existe um porquê em relação à segurança dos próprios alunos ou pegar possíveis invasores. A escola que eu trabalho mesmo, já no passado, até que hoje não, mas no passado nós tivemos várias invasões. Mas também por trás existe toda uma vigia, né? Uma vigília, né? Uma fiscalização também por trás daquelas câmaras, para que as pessoas não agem em forma daquilo, né? Da forma daquilo que não se deve ser, né? Seguido. A questão do horário de entrar, o horário de sair, o horário de comer. Não só a escola, como a sociedade toda prega isso. Eu trabalhei numa empresa de telemarketing antes de começar a ser professor. Eu trabalhei tanto na área do telemarketing como na área de computação. E você tinha um horário de tomar café, você tinha um horário de ir no banheiro, você tinha as pausas. Você não exercia a sua necessidade fisiológica. E nós somos doutrinados a isso, né? A gente come não é quando a gente sente fome, a gente come dentro daquele horário. Se eu tô com fome, eu não posso comer se não for o meu horário de comer. Então eu tenho que esperar o meu horário de almoço, eu tenho que esperar o meu horário de lanche, às vezes nem tem um horário de lanche, é só o horário de almoço, para poder seguir. E aí as pessoas elas perdem, né? Até uma questão fisiológica, o horário de acordar, o horário de dormir, e isso acaba limitando o indivíduo. Já existem pesquisas, inclusive, que comprovam que cada um tem um horário biológico que deveria ser respeitado, entendeu? A não ser que fossem empregos que realmente há necessidade de estar cumprindo um horário, mas existem muitos empregos que o horário ele poderia ser variado. Não havia necessidade de ter esse enrijecimento. Mas a sociedade, de modo geral, ela ainda quer controlar todo mundo, ela tem essa necessidade de controlar todos. E aí isso estende a questão de horário de cumprimento, horário de praticar necessidades fisiológicas, como também as próprias estruturas das instituições, das empresas, da fábrica, que são planejadas e são pensadas como forma de controlar tudo, né?
Então, no geral, o texto vai ressaltar isso. Essa questão da privação da liberdade, entre aspas, em prol de um convívio comum, né, de um bem comum. Claro que a gente tem que respeitar regras, a gente tem que respeitar normas, porque a gente tem que, né, vive uma sociedade e essa sociedade há necessidade dessas regras. Mas o que tentam tirar da gente que deve ser combatido é a nossa capacidade de refletir sobre determinadas ações, sobre determinados conteúdos. Você não é obrigado a concordar com tudo. Você não é obrigado a seguir as coisas à risca. Você tem que ter uma consciência de por que você está agindo daquela forma. Por que você segue as leis? Por que você não mata? Por que você não rouba? Tem que fazer essa transição da moral para a ética. Né? Lembrando que, né, etimologicamente tem os mesmos significados, mas quando eu falo aqui essa diferença, é de um moralismo, né, que é apenas seguir as regras para uma possibilidade de refletir sobre essas regras e tentar entender por que essas regras são importantes ou por que elas não são importantes. Então a gente tem que aprender a fazer esse trabalho, esse jogo, para desconstruir essa visão tradicional, essa visão conservadora e conseguir se emancipar enquanto indivíduo. Né? Não necessariamente porque você vive em sociedade, você tem que seguir as regras que você tem que ser um ser bitolado. Você tem que se construir. Né? O próprio Nietzsche fala sobre isso, né? A questão da construção dos próprios valores, não ficar seguindo as coisas, né? Não seguir uma moral de rebanho. Né? Mas ser um ser ativo que é aquele ser que constrói os próprios valores. Claro que respeitando as regras sociais. Né? Principalmente no que diz respeito ao outro. Né? Se você faz algo que não é ilícito legalmente e você não esteja prejudicando o outro, você tem liberdade para agir de determinada forma, inclusive as roupas que você quiser vestir. Né? E aí vou pensar naquele filho do Will Smith, né, que teve uma época aí que ele virou escândalo porque ele vestia roupas femininas, muitas pessoas acham, mas isso não quer dizer nada. Se ele se sente feliz daquele jeito, ele tem, né, a liberdade de vestir daquele jeito. Da mesma forma que a gente tem a liberdade para cada um professar sua fé ou não ter fé em nada, a sua identidade, né, de gênero, você pode ser homem, né, mulher, trans, cis, vários outros gêneros, outras coisas, né? Isso é sua liberdade enquanto indivíduo no meio social, tá? Então, assim, a gente tem que entender isso. Não é ficar apontando o dedo pro outro e julgando o outro conforme as suas escolhas. Até porque, quando você faz isso, você é apenas mais um manipulado socialmente. Né? Você está preso ainda dentro de uma moral de rebanho e você tem que se emancipar diante disso. Se o outro não está te prejudicando e se ele não está infringindo a lei, deixa ele ser feliz. Da mesma forma que você também pode ser feliz. Então, basicamente é isso que o texto trabalha. Eu não vou aprofundar muito não, porque como é um vídeo, e aí é complicado, não tem como discutir, então pode ser muito polêmico, então basicamente é isso. Então, no futuro, se a gente tiver oportunidade em sala de aula de discutir, a gente faz uma discussão bacana a respeito disso. No mais, como eu disse, eu vou deixar, né, os meus contatos na descrição. Vocês podem entrar em contato através do meu e-mail, através do meu WhatsApp. Podem mandar pelo, como é que se fala? Pelos comentários também, apesar que os comentários às vezes demoram. Né? Se eu demorar a responder também, eu peço desculpa de antemão, mas peço paciência que eu vou respondendo. É muita coisa que eu tenho feito na quarentena, muito formulário, o governo está entupindo a gente de atividade, de serviço. Né? Eu tive reunião já essa semana, eu vou ter reunião hoje de novo. Eu tô gravando aqui um pouco antes da reunião. Tô tendo que preencher vários formulários, várias planilhas. Tô preparando aula, tô estudando PET, já faço um curso também. Então, assim, eu tô muito ocupado. Mas na medida do possível eu vou fazendo tudo. E tem o chat também do Conexão Escola, que vocês podem tentar entrar em contato comigo, os alunos. Tá? Eu sempre estou disponível lá no chat. É, embora é uma ferramenta que eu vejo que o pessoal não tem utilizado muito. E eu vou fazer para vocês um convite, tá? Tem o programa Rádio do Bode, apesar que tem um bom tempo que a gente não grava, quem não escutou pode entrar lá, que é um programa de podcast entre eu e outros professores, que a gente trata alguns temas. Eu tenho um outro projeto também, ele deu uma agarrada, porque a gente tá meio agarrado. Mas nós já temos episódios, a gente sempre que possível a gente tá postando os episódios, que é o Tulepando, tá? O Tulepando, o nome do canal no YouTube. Tanto ele como o Rádio Bode, embora sejam podcasts, eles estão no YouTube. Então estão em formato de áudio, mas dá para escutar. E eu geralmente deixo um link para baixar o áudio, caso você queira escutar fora. Rádio do Bode, o Chule Panda, vou ver se eu coloco na descrição.
Tem o Plano B Podcast também, que a gente gravou alguns episódios interdisciplinares. A gente até propôs para os meninos para a gente voltar a gravar, que tá meio corrido. E eu vou começar um novo projeto, tá, no YouTube, que se chama Aterrorizando. Já existe o canal, só que ainda eu não postei nada. Eu devo gravar hoje com um amigo meu, Fábio Leão, depois da minha reunião, que vai trabalhar sobre questão do gênero de horror. Tá? Nós vamos falar sobre filmes, literaturas, história, tudo que está relacionado que a gente tiver acesso ao gênero de horror, né? O terror, para quem gosta. Então, é um chamado, o convite para vocês participarem, né? A sexta-feira ou sábado, né? Hoje é quinta-feira, 23/7. Eu geralmente gravo e já posto os vídeos, só coloco a vinheta mesmo no início e já posto. Mas aí eu faço o convite, vou colocar os links na descrição, e aí eu faço o convite para vocês escutarem, né? Dar um apoio, de repente gostar, como até uma forma de entretenimento, de dar uma distraída, uma relaxada, né? Pós esse momento de quarentena. Então, no mais, um abraço a todos, paz e bem, que a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Muito obrigado.